Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão NB desta noite de sexta-feira. E eu já te adianto, se você é daquelas pessoas que está cansada de ver notícia ruim, se você quer histórias que abraçam, histórias que encantam, então você está no canal certo, você está no programa certo. Que eu tenho prazer de receber hoje aqui o jornalista, escritor Fernando Evangelista. E o livro que ele acabou de lançar, Crônicas Amarelas, traz, assim, muita história que abraça. São 72 textos. E esse é só um dos assuntos que a gente vai conversar hoje aqui. Não é isso, Fernando? Que prazer te receber. Muito boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia. É um prazer. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado e muito feliz de poder conversar contigo. Imagina, eu que fiquei super feliz quando você confirmou, porque como a gente está carente desse tipo de história que você está contando, que delícia o trabalho que você está fazendo. Toda terça-feira uma crônica nova. Toda terça-feira uma crônica inédita, uma crônica curta, são 3 telas do Instagram e nasceu desse desejo, né, de ser um respiro no meio, Foi na pandemia, né? Foi na pandemia. E aí aquela enxurrada de notícias ruins, eu falei, eu preciso desse respiro, eu preciso dar uma pausa. Como jornalista, estava estava consumindo, escrevendo muitas notícias tristes, né? Eu falei, não, deixa eu conectar com as coisas boas. Muitas famílias se desmantelando. Você fala muito de família, né? Família muito. É uma referência muito forte para você, né? E é interessante, assim, porque a gente, ao fazer a crônica, eu fui percebendo que as grandes histórias não estão distantes, né? Que aquilo que é banal, que aquilo que é cotidiano pode ser extraordinário. Então foi muito legal para girar esse meu olhar, sair da coisa do macro, das desgraças, da polarização política, para perceber aquilo que importa, que é bonito. Não é que a vida, não é aquela coisa poliana de dizer a vida... Tá tudo lindo. Tudo vai se resolver. Não, a vida é difícil, cada um de nós está enfrentando uma batalha, né? Mas mesmo assim ela pode ser boa. Então, foi nesse sentido e, de repente, a comunidade cresceu, as pessoas se engajaram. Mas deixa eu falar uma coisa, telespectador. Antes da gente entrar propriamente dito no livro, eu preciso dizer que esse jornalista escritor que está aqui hoje falando de histórias que abraçam, e vai falar muito mais daqui a pouquinho, ele já foi correspondente de guerra. Ele é um especialista em confusão. Eu achei muito engraçado quando ele se definiu assim, eu sou um especialista em confusão. Você cobriu o Líbano, você cobriu o Iraque, conflitos agrários, né? Então, antes da gente falar do livro, que eu quero falar muito do livro, mas eu queria que o telespectador conhecesse esse Fernando, que surgiu logo que você se formou, né? Você é formado em jornalismo e ciências sociais na UFSC. É, assim que eu me formei... Aí você foi para a Europa. Botei a mochila nas costas, com essa ideia mesmo, assim, queria as grandes histórias, né? Achando que estava... E que elas estavam sempre distantes. E eu fui, botei a mochila nas costas, comecei a trabalhar para uma revista que eu era assinante, que eu admirava muito, a revista Caros Amigos, que não existe mais, formada por uma turma de jornalistas muito experientes, que foram os meus mestres, assim. Foi uma alegria, um aprendizado muito intenso, né? E aí fiz uma primeira matéria para eles sobre a maior manifestação contra a globalização da história, que foi em Gênova, e reuniu 300 mil pessoas. E eles gostaram do trabalho e me tornei repórter da revista. E aí, no ano seguinte, isso foi 2001, 2002, já fui para cobrir um conflito em Israel, nos territórios palestinos. Eu era o único jornalista brasileiro lá, a Operação Escudo Defensivo. E aí Aí depois fui para o Iraque, Líbano, Turquia. Quantos anos você tinha? 26. Você está com quantos anos agora? 48, Posso perguntar? Claro. Tem algum problema falar de idade? Não, ainda não. Na época tinha quanto? Tinha 26. 26. Hoje você mandou umas fotos, né, produção? A gente tem fotos dessa época dele como correspondente de guerra. Vamos colocar na tela aqui. Conta pra gente que fotos são essas. Que momento é esse? Isso a gente estava indo... Eu sempre fui nessas reportagens de guerra, sempre fui com um fotógrafo italiano, o Matt Corner.
tem nome de americano, mas é italiano, e fala árabe, então a gente facilitava muito, né? Nessas fotos eu não estou, mas uma estratégia que eu usava sempre com a camisa do Brasil, a camisa da seleção, aí incrível, porque a gente não precisava procurar as pessoas, elas vinham. Pelo amor pelo Brasil, pelo conhecimento do futebol. As pessoas tinham vontade de conversar e falar, olha, eu conheço o Brasil, de ouvir falar, né? Sim, Eu sim. admiro Pelé. sabe, muito. Pelé, Romário, Ronaldo, todos eles, assim. E aí aquela primeira foto do carro amarelo, ele quebrou no meio da estrada, a gente estava indo da Síria para o Líbano, porque o aeroporto não estava fechado, né? E aí ele pifou, mas de repente surgiu do nada um anjo da guarda, que sempre aparece nessas horas, né? E nos ofereceu o guincho e nos levou de volta, nos levou para onde a gente ia. Então... E você viveu esse período de correspondente de guerra quanto tempo? 6 anos. 6? 5, e 6 não anos. Pensou em escrever um livro? Sabe que até nesse livro que eu lancei agora, tem umas histórias... Que remetem a esse teu período. Isso. Embora a guerra seja totalmente o contrário do que você quer falar agora. De crônica, né? Crônica é aquele texto mais leve, mais contraído, e a guerra é totalmente o contrário disso, né? Mas ainda assim, nesses momentos de muita violência, acontecem coisas que valem uma crônica, né? Por exemplo, eu estava no Iraque em 2003, começo da invasão. Aí fui falar com um engenheiro iraquiano. A gente conversou muito, imagina, o engenheiro passou anos de ditadura de Saddam, uma guerra frustrada ao Kuwait, invasão americana, guerra com o Irã. E aí, no final da entrevista, ele me perguntou, mas escuta, de onde que tu és? Aí eu falei, eu sou brasileiro. Aí ele pegou no meu braço e perguntou assim, tu és do Brasil e tu não tens medo de morar lá? Nossa, medo é lá, né? Aqui tá tudo bem, aqui tá ótimo. Então, até essas coisas assim, né? Esse tipo de coisa vira crônica, claro, né? Claro, tem partes ali do livro que realmente eu precisei falar, né? Assim, umas coisas que eu vivi na guerra que não são leves, né? Mas é só uma partezinha do livro. Mas isso você recupera aqui no livro. Isso. Mas naquela época, quando você viveu aqueles 6 anos, você nem pensava em lançar um livro? Não. Acho que estava tudo ali nas reportagens, eram reportagens muito longas, né? Sim. Eram reportagens grandes, porque era uma revista mensal, então tinha esse tempo assim de desenvolver, não tinha limitação de espaço. E aí achei que tinha dito tudo ali, sabe? E de lá para cá, o que aconteceu na tua vida profissional? Aí você voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil, comecei a dar aula no aqui jornalismo. Em Floripa? No jornalismo. Foi uma experiência muito legal ver assim muita gente nova com paixão pelo jornalismo, pela reportagem, com vontade de botar o pé no chão e sair para descobrir histórias assim. E você devia ser uma inspiração para todos os alunos? Eu não né? sei. Imagina, a pessoa se forma, viaja para passear, vai para a Europa para passear e de repente vira jornalista correspondente na Caros Amigos, que era uma revista. Não era Caros Amigos, Isso, né? Eu me lembro que a gente estudava a revista. Ela era assunto de aula, né? Como era diagramada, os temas que trazia, era uma revista referência. Você vira jornalista daquela revista. Os alunos, com certeza, se inspiravam muito nas suas histórias. Eu acho que teve uma inspiração recíproca, assim, porque eles sentiam que tinha alguém ali empolgado, né, por essa profissão que o Gabriel Garcia Marques disse que é a melhor profissão do mundo, dizia que era a melhor profissão do mundo, né? E eu acredito mesmo nisso, assim, para quem é curioso, para quem gosta de descobrir histórias, para quem gosta de contar, acho que não tem profissão. E aí eu vi uma nova geração assim muito empolgada, sabe? Muita gente com vontade de fazer diferente. Nós temos uma produtora aqui, a Mari, que foi tua aluna. Queridíssima, uma aluna super... Olha, não sabia que ela... competente. Carol está... Gente, acabei de saber. Carol acabou de soprar aqui no meu ponto eletrônico. Ela é maravilhosa, ela trabalha com a gente, ela trabalha na nossa equipe, super criativa, super atenta, extremamente profissional. E eu acabei de saber que foi tua aluna. É uma excelente talento. aluna, uma excelente aluna, com paixão pelo jornalismo.
Quando eu uma fui honra, fazer né? jornalismo, eu tinha a expectativa de mudar o mundo. Você provavelmente também, né? Acho que todos os estudantes de jornalismo Muito. vão achando que a gente vai mudar o mundo. Vai. Você ainda acha que a gente tem chance de mudar o mundo? Eu acho que a gente pode ajudar a mudar a nossa comunidade, O nosso o entorno. nosso entorno. Por exemplo, antes de vir para cá, recebi um e-mail de uma leitora, não foi e-mail, foi pelo direct do Instagram, uma menina adolescente falando do interior do Ceará, dizendo que no começo do ano letivo a professora estava dando uma aula de crônica, apresentou as crônicas amarelas e ela não gostava de ler e agora ela adorou, ela está dando esse retorno porque está... E numa das crônicas eu citei Fernando Sabino e ela mandou uma foto com o livro do Fernando Sabino, comprei por tua causa e estou gostando de ler. Nossa, quer dizer, que sentimento, né? Isso é incrível, o que eu quero mais, né? Mudou. Então, assim... Mudou a vida, se mudou de uma pessoa, já fez um efeito maravilhoso. Está impactando de algum jeito, né? É isso. Então, acho que sim, acho que a gente consegue, com a nossa voz, com o nosso... Né? Com a nossa atitude. E por isso veio o livro. E agora sim, telespectador, eu vou falar mais do livro. Você tem o seu exemplar? Posso ver? Esse é teu, Opa! trouxe para ti. Olha que lindo, gratidão, muito obrigada. Onde é que eu posso mostrar, gente? Mu, fecha aqui, ó. Deixa eu mostrar. E o porquê do nome Crônicas Amarelas? Eu fiquei curiosa o porquê do amarelo. Amarelo é a minha cor preferida. Chama atenção. É a cor que eu vejo melhor porque eu sou daltônico. Ah, você é daltônico? Sou. Ah. E porque ela chama muita atenção no feed, né, do Instagram, que a pessoa está ali, a gente está sempre com aquela coisa que fazer de tudo que a pessoa pare a dedada, né? Então é uma cor que chama atenção, é uma cor que tem a ver com as crônicas que pretendo, desejo que elas sejam solares, que elas sejam alegres, lúdicas, então acho que combina. Com certeza, está aqui, deixa eu ler a minha dedicatória, deixa eu ver aqui, peraí. Querida Márcia, fico feliz e honrado que o livro Amarelo esteja em tuas mãos. Um abraço com carinho e admiração. Fernanda Evangelista, nossa, muito obrigada, que prazer receber esse livro, que fala de tantas histórias bacanas e que começa com uma história de amor. Exatamente. Da sua primeira e última namorada. Exatamente. Gente, eu adorei. No Instagram do Crônicas Amarelas, tem a postagem do dia do lançamento do livro, que foi agora, recentemente, e ele começa falando sobre as crônicas e fala, eu fiz a minha primeira crônica, é da minha primeira namorada, Elisa, e ela está ali bem quietinha, de repente ela diz assim, e última. Aí todo mundo cai na risada, mas é uma história longa de amor. Quantos anos juntos? É uma história muito doida, porque a gente se conheceu quando tinha 10 anos, no colégio. Eu conto esse momento que ela chegou na sala, ela estava vindo da Espanha, e a gente se apaixonou, teve aquele namoro de criança, né? Mas foi uma paixão séria, assim, me lembro que ela foi se apresentar, ela dançava, se apresentar no SIC, e era sexta, sábado, domingo, eu comprei as 3 noites. Sexta, sábado e domingo. Eu fui as 3 noites. E aí depois cada um seguiu o seu caminho, né? E aí 30 anos depois, eu estava no centro da cidade com o celular, a gente se esbarrou. Por acaso mesmo? Por acaso. Por acaso. Olha. E aí aquele desejo de ficar conversando, de estar junto, reacendeu e a gente casou. Olha que história linda. É uma história bem bonita. Assim, eu tenho fotos dela, deixa eu ver, produção, vamos colocar aqui na tela. Elisa, Fernando, no dia do lançamento do livro. Aqui, ó, peraí. Então vamos lá, essa é assim, sua avó. Essa é a avó Rosa, uma personagem muito presente no livro. A avó Rosa, ela desobedeceu todas as regras impostas na sociedade, sempre foi uma mulher muito à frente do seu tempo, amava a política, morreu com 101 anos. Mãe da mãe ou mãe do pai? Mãe da mãe. Mãe da dona Marilene. 101 anos, morreu muito a contragosto, porque adorava viver, adorava viver.
Uma semana antes de morrer, foi num aniversário de 15 anos da bisneta, dançou a noite toda de salto alto. Minha assim, inspiração, então. Acabei de achar minha inspiração. A inspiração da família Porque eu vivo toda. no salto, ninguém acredita, eu vivo no salto. Adorei, que delícia. E, assim, muito otimista, sempre com aquela consciência, assim, não, a vida é dura, a vida é difícil. Ela perdeu a mãe quando tinha 5 anos de idade. Mas ela, assim, ela sempre foi essa coisa de dizer, não, vamos lá, toque em frente, peito aberto, vamos, é difícil, mas é boa também. Então, ela é uma inspiração e sempre que eu coloco alguma história da Vó Rosa nas crônicas, é bomba, né? As pessoas adoram e quando eu fico tempo sem escrever sobre a Vó Rosa, elas cobram, cadê a Vó Rosa? Sabe? E é muito legal das redes sociais, é isso, né? Essa proximidade que as pessoas criam, né? Então, a Vó Rosa é um personagem forte ali, uma inspiração. E cadê a Elisa, produção? Colocamos a Elisa aqui, deixa eu ver. Esse agora, é meu pai. Agora sim, claro, desembargador sempre querido, adoro recebê-lo. 92 anos, não parece, Ele está com 92 anos. 92 anos, Na academia. E a tua mãe? Pode falar? Será que claro. Ela vai... Dona Marilena, não fica brava comigo não, hein? Pode falar a idade dela? Sim, 87. Gente, eles são maravilhosos. Olha aí, ó, aqui que esse é outra referência para mim. Esse é o Aldo Brito, meu tio. Ele criou a primeira cooperativa, Márcia, a primeira cooperativa no Brasil e uma das poucas no mundo formada por pessoas com deficiência intelectual. Funciona aqui em Florianópolis. Olha, vale uma entrevista, com certeza. Vale. Eles trabalham com papel reciclado, chama Coepad. Trabalham com papel reciclado e fazem blocos, cadernos, canudo de formatura, tudo de primeiríssima qualidade. Eles sempre falam assim, eu não quero que vocês comprem porque por caridade ou por solidariedade, é porque o produto é bom mesmo. E funciona aqui. Todos ganham, são cooperados, todos recebem salário, muitos não sabiam andar de ônibus e conquistaram a autonomia. Eu fiz um vídeo sobre a Coepad, um pequeno documentário, e o Aldo, ele fala isso no documentário, que aqui fala de um jeito muito emocionado, Vamos convidá-lo para o Conexão ND, Carol. Vamos convidá-lo, quero saber, quero contar essa história aqui. Deixa eu falar uma coisa, tá terminando o nosso primeiro bloco, eu vou deixar suspense para o nosso telespectador, para conhecer a Elisa e para conhecer a senhora, sua mãe. A sua mãe é uma inspiração também, né? Ela é. Ela é incrível. Não vou mostrar a foto agora, não. Mostra daqui a pouquinho no próximo bloco. Ela é incrível. Eu adoro quando ela vai no restaurante. Os pais do Fernando, Lucelena, irmã de Fernando também, eles vivem lá no restaurante. Quando eles não vão, eu estranho, está faltando alguma coisa aqui nesse restaurante. Sempre elegantes, sempre os dois juntos, né? Um dando o braço para o outro, um ajudando o outro. São os queridos, aqueles dois. As duas pessoas que eu entreguei originais do livro, né? O editor, né? O Valmor Fritz, que foi um excelente editor da 2x4 editora, foi a melhor escolha que eu fiz. E o Tiago Dominici, que faz o prefácio, jornalista, né, da agência pública. Os dois me disseram a mesma coisa, Márcia, quando entregaram, antes de fazer qualquer consideração sobre o livro. Eles entregaram e falaram assim, tua mãe é uma figura. Não, ela é uma figura. Ela é uma figura, a Elisa é outra figura, o amor da vida do Fernando, primeira e última namorada, e vocês vão conhecer elas daqui a pouquinho no próximo bloco. Aí a gente vai falar mais sobre as crônicas. Ainda tem muito bate-papo, não sai daí não, um minutinho só, até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada, você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada, você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Conexão ND o jornalista, escritor Fernando Evangelista. O Fernando acabou de lançar esse livro aqui, Crônicas Amarelas, um livro que, como ele disse já pra gente bastante no primeiro bloco, é um livro para quem está cansado de tanta má notícia e quer ler histórias inspiradoras, cheias de amor, de esperança. E é isso que tem aqui, 72 crônicas. Agora vamos falar só do livro. Vamos falar do livro, vamos falar da Dona Rosa, vamos falar da tua mãe, vamos falar da Elisa, o amor da tua vida.
72 crônicas, a primeira é sobre o amor de vocês. Isso. E aí? 72 crônicas, quase todas são crônicas curtas, histórias curtas, de 2.000 caracteres, porque são as 3 telas do Instagram. E essa limitação de espaço, Márcia, foi o meu grande aliado, foi minha grande aliada, porque me obrigou a cortar os excessos, a ir direto ao ponto, sabe? Aquele trabalho de edição que é tão importante, né? Acho que achei assim o ponto do tamanho, né? Porque nós jornalistas, a gente tem mania de escrever, e no caso de televisão, de falar demais. Às vezes a gente falando menos, a gente atinge, vai mais longe, Exatamente. Né? Alcança mais gente e vai mais longe. Menos é mais. É a arte de cortar, né? Eu me lembro, eu Isso. tenho uma tia jornalista, que é escritora também, e ela sempre falou, escrever bem é a arte de saber cortar. Isso. E relê, relê, e corta de novo. E cada vez, quanto mais enxutinho você conseguir deixar, quanto menos adjetivos, melhor. Exato. E a crônica é muito isso, né? Isso, A crônica está entre... É um gênero híbrido, né? Que tem um pé no jornalismo, um pé na literatura e acaba sendo a mistura desses dois. E né? essas histórias são verdades? Todas? São Todas são verdadeiras? Sim, são verdadeiras. Tá no ponto, produção? Deixa eu ver a Elisa. Coloca a foto da Elisa aqui, ó. Vamos ver a Elisa e vamos ver... essa foto que eu queria. Deixa aí, produção, por favor. Fala dessa foto, Fernando. Bom, essa foto foi batida no lançamento, né? No dia 19, na Associação Catarinense de Imprensa. Pai e mãe, Elisa, uma padeira de mão cheia. A história dela também é muito interessante, porque ela trabalhou 20 anos no mesmo lugar, trabalhava numa universidade, mas ela não estava feliz com aquilo, que chegou um ponto que ele já não tinha mais a paixão do começo. E aí, com 40 anos, ela falou, não é isso que eu quero, eu tenho o sonho de montar uma padaria, e teve a coragem, Ela é dona de padaria? Eu não sabia disso. Ela é dona de uma padaria. Aonde? Uma padaria artesanal. Pode fazer o merchan, pode divulgar onde é a padoca dela. É a Amor e Gastronomia, ela vende sob encomenda. Olha, mas não sabia. é bem legal. Assim. Eu falo que eu queria que os leitores reagissem às crônicas como os clientes reagem às coisas. Ela recebe cada mensagem linda, Márcia, assim, dizer, pô, muito obrigado, é muito bom, sabe, tu está sempre nos meus melhores momentos. Então é bem legal, assim. Ela faz com paixão, ela faz bem feito. Assim. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas olha aqui, ó, deixa eu te falar como bonita. leitora das tuas crônicas, que toda terça-feira, a gente falou um pouquinho sobre isso já no primeiro bloco, toda terça-feira tem uma crônica nova. E essa coisa do tamanho, você realmente acertou, assim, você foi muito feliz nessa escolha do tamanho. São 3 telas. Então, assim, tem início, tem meio e fim, é rapidinho. E sempre tem uma mensagem. Aquela do São Francisco eu adorei. São Francisco? São Francisco. Eu adorei Foi a última. Adorei a crônica de São Francisco. Então, assim, ó, se você quer essa sensação que ela deve ter com os pães, e você está dizendo que tem, obviamente, eu acredito, pode ter nas suas crônicas também. São deliciosas, são objetivas, mexe com o dia da pessoa, faz a gente pensar. Com certeza absoluta você está no caminho. E a tua mãe, queria falar mais um pouco da tua mãe e do teu pai. Desembargador, bom, maravilhoso, entrevistei ele várias vezes, um homem incrível. E ela, eu acho muito interessante, eu amei uma postagem, que também está no teu Instagram, do Crônicas Amarelas, quando ela te ensina a movimentar o Instagram. Eu achei aquela fala dela com você. Reproduz a conversa, como é que foi? Isso é incrível, porque... Porque é uma mulher de 80 e quantos anos? 86, 87. por aí. Super atualizada. Conta como é que foi a conversa. Filha da Rosa, né? Filha da avó Rosa. Não podia ser diferente. Mas eu fui chorar as pitangas lá na casa dela, falando que eu estava um pouco assim, saturado de tudo que estava acontecendo, o clima estava muito pesado, né? Em pandemia. E falei que estava cansado de ler coisas tristes. Ela falou, então por que tu não escreves? Escreves aquilo que tu gostarias de ler. Aí eu falei, tá, mas eu vou publicar. Publicar onde? Daí ela fala, publica no Instagram. No Instagram. Ela falou? Ela falou.
Não, eu falei assim, então vou publicar na rede social, vou publicar no Facebook. Ela disse, não, Facebook já era. Ela falou. Facebook já era. Adoro. Vai no Instagram. Eu falei, mas Instagram é uma rede de fotos e imagens. Eu falei dela, perguntou, mas quem que falou isso? Eu falei, foi o Mark Zuckerberg. Só Não, ele? Foi, não, por acaso foi ele? esse menino não entende nada de rede social, ela falou. Ela falou. E aí, nessa mesma época, um outro amigo, um querido amigo, jornalista também, o Felipe Lenhart, amigo daqui, estava morando na África, ele montou um perfil chamado Cartas da Pandemia para falar um pouco sobre a pandemia, né? Nesse estilo das telas. 3 telinhas? 3 telas início, também. meio, fim, rapidinho. Exato. E aí me inspirei, peguei o formato, estimulado pela mãe, juntei e montei as Crônicas Amarelas. Não, e agora há pouco tem uma outra postagem que a produção colocou na tela. Eu vou pedir para colocar rapidinho de novo. Tá aí, ó. Em Estela, obrigada, produção. Que você começou a se reapresentar. Oi, eu sou o Fernando. Exato. Conta essa história que eu achei o máximo. Não, é porque assim, o que importa ali no perfil são as crônicas, né? Não tenho essa... Mas a mãe veio, olha, tu tem que humanizar o teu perfil. Isso agora, recentemente? Tu tem que humanizar o perfil, as pessoas não te conhecem, não conhecem a tua imagem, se um dia tu lançar um livro, ninguém vai saber quem tu é. Aí eu falei, mas como assim humanizar? Não, isso é assim, a rede social é assim, tu tá muito na ideia de jornal, tu tem que se adaptar. Gente, ela é sensacional. Tu tem que se adaptar, tu tá muito quadrado. Tu tá muito quadrado. Ela falou. E aí põe um pouco, humaniza, põe nos stories os bastidores das crônicas e põe foto, tu te apresenta, ninguém sabe quem tu é. E aí ela me obrigou a fazer. Gente, está ótimo. Aí ele diz, oi, eu sou o Fernando. Está na tela, tá aí, ó. Oi, vim aqui me apresentar, porque a minha mãe falou... E tá bonitão nessa foto. Onde é que é essa foto? Adorei. Isso foi onde eu moro, batida pela Elisa, final de tarde. E o que vem pela frente? O que a gente pode esperar? Como é que está a tua vida agora? Bom, vamos lá. Acabou de lançar o livro. Isso. Você está dando assessoria de imprensa, Isso. você faz assessoria de imprensa. Isso, faço. Quando eu estava no SC no Ar, vira e mexe, você estava aqui trazendo convidados, trabalho muito bacana, muito bonito, muito sério, isso é muito importante para um assessor de imprensa. E o que vem mais pela frente? Além de obedecer a sua mãe, porque você está um filho bem obediente, você sempre foi obediente assim? Não, mas foi para evitar problema, eu virei obediente. Não, mas que bom, né? E vamos combinar que tá na obediência, ela está acertando? Está acertando. Assim, antes de fazer esse livro das Crônicas Amarelas, eu resolvi registrar em livro a vida do meu pai. Então, durante 2 anos, botei um gravador na mesa e falei, conta a tua história. Meu Deus. E aí ele contou as histórias, primeiro eu queria assim separar, ser só o jornalista e não o filho, depois eu fui ver que isso era uma coisa impossível e que seria mais interessante que fossem as duas unidos ali, né? Então ele vai contando um pouco daquela Florianópolis, quando ele nasceu, em 1931, sabe, que era uma aldeia, e essa transformação da cidade, do Brasil, vai conectando as histórias dele, pessoais, com o que estava acontecendo no Brasil, no mundo, né, a guerra, tudo isso. E a história dele é uma história muito interessante, assim, ele escapou de um acidente aéreo, sobreviveu a um atropelamento e... Bom, ele vai contando um pouco da carreira dele. Para quem está em casa nos acompanhando e não sabe quem é teu pai, faz um rápido resumo dele. Fala nome, profissão, rapidamente. Só para quem está em casa perdido. Difícil alguém não saber quem é, mas vai que, por favor. Meu pai é o Francisco Xavier Medeiros Vieira. Desembargador. Um magistrado vocacionado que seguiu a magistratura porque entendeu que era um caminho para lutar por justiça. Né? Nunca teve medo de seguir os caminhos mais difíceis, né? E é isso. Foi presidente do tribunal, coordenou a primeira eleição informatizada da América Latina, né? Então,
assim, um idealista, um humanista, um guerreiro da democracia. Um homem extremamente educado, um gentleman, entrevistei várias vezes, uma elegância para atender a imprensa, um respeito. Sempre teve essa... Sempre. E aí a gente montei esse livro. É um livro de entrevista, resolvi fazer como um ping-pong mesmo, né? Um livro de entrevista que vai seguindo uma ordem cronológica dos anos 30 para cá, conectando aquilo, a vida dele profissional, pessoal, com o que estava acontecendo no mundo, né? Olha que bacana. Então, chama Agora e para Sempre, o livro. Mas tem previsão de que não, já lançou? Já foi durante a pandemia, não teve um lançamento, né? Porque foi... E aí... Nossa, Carol, pega papel e caneta aí, vamos anotar, porque olha aqui, ó, esse bate-papo aqui está rendendo várias pautas. Eu quero conversar com o tio... Como é o tio Ari? Não, o primeiro que você mostrou no primeiro bloco. O tio Aldo. Tio Aldo, perdão, ó, Alzheimer velho batendo aqui. Tio Aldo, já anota aí, Carol. Tio Aldo, vamos fazer um bate-papo com ele. Quero conversar, quero trazer teu pai aqui. Vamos trazer teu pai aqui para falar do livro. Como assim que um livro importante desse é lançado e eu não vi ninguém... Telespectadores, vocês souberam desse livro? Poucas pessoas devem ter sabido. Não, vamos ter que fazer uma entrevista com ele. E eu quero conhecer o pão da Elisa. Já vou convidar a Elisa aqui para estar fazer pão também. Sim. 3 pautas, hein? 3 Conexão ND. Nossa, muito bom. E aí eu fiquei tão empolgado com esse livro do pai, de registrar a memória, para que ele não se perdesse, as histórias para que não se perdesse, que engatei já outro livro nesse estilo. É a biografia de um empresário de Blumenau, o Osni Serpa. E aí estou contando a história dele, uma história muito interessante também, Márcia. E aí Quarta pauta já. E aí quero seguir por esse caminho de contar... Era a minha próxima pergunta. Estou percebendo que você está indo literalmente, o jornalista está ficando mais em segundo plano, e eu vou inverter. Ao invés de dizer Fernanda Evangelista, jornalista, escritor, eu vou dizer escritor e jornalista. Dá para inverter já? Não. Ainda não? Não, eu me sinto totalmente jornalista. Esse trabalho que eu estou fazendo com o Osni, esse empresário, é muito o trabalho da apuração, da reportagem. É muito interessante porque assim, a gente começa com uma ideia, né, Márcia? Assim, vai investigar uma coisa, vai investigar... Aí ela aumenta. E vai, fica cada vez mais interessante. Né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato da nossa profissão. Essa coisa da curiosidade, é um novelo de lã, né? Você vai puxando e vai descobrindo outras coisas e aquilo vai te empolgando mais ainda. E a gente quer conhecer mais, a gente quer descobrir mais. Isso. É muito gostosa. A nossa vida nunca é igual, tem isso também, né? Cada dia a gente está contando uma história diferente, conhecendo pessoas diferentes. Isso é muito legal, né? Mas chega um ponto que dá um desespero, né? Porque tu tem que parar, né? Tu tem que dar o ponto final. Senão não fecha. Mas é isso, eu estou bem empolgado assim, com essa possibilidade de seguir contando, registrando em livro histórias importantes que valem a pena. Que bacana, adorei. Por incrível que pareça, nosso encontro está chegando ao fim. Eu queria ainda fazer uma perguntinha para você antes da mensagem final, que eu sempre peço uma mensagem final. Eu queria que você falasse mais do livro na parte prática. Quem quiser comprar, onde vai, onde encontra. Olha aqui, Mu, fecha de novo para mim, por gentileza, as pessoas que estão chegando por agora, que não viram a capa do livro. Aonde as pessoas localizam, onde é que compram, pode comprar pela internet, está em livraria. Dá o serviço, por favor, Fernando. Eu montei uma loja virtual, chama crônicasamarelas.com.br. Ali tem o livro, tem 2 livros para vender, esse livro, e o livro do pai, Agora e para Sempre. Os 2 estão ali à venda. Então, ou pelo Instagram mesmo, né, da Crônicas Amarelas, e também está no site da editora, a editora 2x4, do Valmor Fritz. Te falei no começo da entrevista, né, foi assim um editor... Parceiro, cuidadoso. Ele já editou mais de 100 livros, a editora dele, mas ele tratou o meu como se fosse o primeiro, sabe, com toda a delicadeza, paciência, sabe, um artista. O Valmor é um artista, eu fico muito feliz, assim, tive muita sorte, não poderia ter feito uma escolha melhor. Que coisa boa, fico feliz por vocês, porque realmente merece que esteja assim, fácil, bonito,
bem cuidado para o telespectador, para o espectador, para o leitor poder se deliciar com as tuas histórias. E para fechar, câmera 1 é toda sua, câmera do Beto. É claro, a gente já falou bastante aqui hoje, mas eu queria fechar com uma mensagem, né, de tudo que você viveu como especialista em confusão na guerra, professor, assessor de imprensa, agora cronista. Qual é a mensagem nessa sexta-feira para quem nos acompanha até agora? Eu vou plagiar a avó Rosa. Ela deu uma entrevista há muitos anos. Quando ela completou 100 anos, ela deu uma entrevista. E ela falou, quem esperar para ser feliz quando os problemas estiverem resolvidos, vai cair do cavalo. Porque vida sem problema não existe, né? Mas apesar dos problemas e com os problemas, a gente pode perceber que o banal, que aquilo que é simples, pode ser extraordinário. Então, eu trago isso para as crônicas e trago isso para a minha vida também. Sempre que a coisa fica difícil, eu lembro da vó Rosa. Grande vó Rosa, que delícia. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço, Márcia. Que delícia de bate-papo. Obrigado pelo livro, pelo carinho da dedicatória. Uma honra te receber aqui. A honra é minha. Super sucesso. Obrigada mesmo. E conta sempre com a gente aqui. Você vai voltar, vamos fazer o bate-papo. Tua mãe, teu pai, eu e você aqui. E com os pães da Elisa. E com os pães da Elisa. Elisa, a gente vamos encontro de família aqui no nosso Conexão ND. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Um ótimo final de semana para você. É assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje. Delícia, encontro delícia. Tá aqui, ó. Crônicas Amarelas. Segue lá no Instagram e procura comprar o livro para ter na mesinha de cabeceira. De vez em quando você olha lá, que uma mais gostosa do que a outra. É isso, gente. Um lindo final de semana. E toda sexta-feira, Fernanda, eu faço aquele convite para segunda-feira, a partir das 7 da noite, nos acompanhar no ND Notícias. Eu e toda a equipe, está todo mundo sempre prontinho esperando por vocês. Venham nos acompanhar, mas até lá, aproveitem o final de semana. Um beijo no coração e a gente se vê. Tchau, tchau.